Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Cozinha Brasileira. Meu nome é Wellington dos Santos, sou professor do Instituto Federal Fluminense Campus Cabo Frio e venho convidar a todos para realizarmos um estudo sobre alimentação no Brasil, desde o período de colonização até os dias atuais. Bom, vocês, alunos da instituição, receberam suporte teórico para fazer as suas leituras na casa de vocês e agora estou apresentando também um modelo PowerPoint com áudio gravado para que possa contribuir na compreensão de todos e que assim vocês consigam trazer o nosso estudo dirigido com maior clareza e eficiência. Bom, pessoal, iniciarei a nossa disciplina com um texto do NUT da UNB, onde ele nos diz: a alimentação sempre esteve e ainda está bastante relacionada à história dos diferentes povos. Assim, para se caracterizar e compreender as origens de nossos hábitos alimentares, é preciso recordar o passado, os costumes indígenas, a colonização, os efeitos da escravidão e a evolução da sociedade como um todo até se chegar ao período atual. NUT UNB. Bom, pessoal, aqui na nossa terceira lâmina eu trago, busco em vocês a reflexão acerca das imagens propostas e pergunto para vocês: que somos nós, brasileiros, na expressão culinária de identidade e subjetividade? Bom, aqui na nossa primeira imagem, do lado superior, nós temos o primeiro contato dos índios aqui no território brasileiro recebendo os portugueses. Em segundo ponto, nós temos aqui os negros, os escravos, adentrando no nosso território brasileiro acorrentados. Aqui na nossa terceira imagem, do lado inferior da tela, nós temos a presença dos índios comensalizando, comendo, fazendo suas refeições, sendo servido pelos portugueses. Ou seja, a gente pode aqui fazer uma interlocução da cultura europeia com a nossa cultura indígena. E aqui, numa figura de Debré, nós temos a relação do negro junto com os portugueses. E por isso eu faço um convite, junto com vocês, de um poema, que tem total relação com essa imagem que nós temos aqui, criada por Debré, aonde ele nos diz: foi nos anais da nossa história o grito que deveria ser da independência. Parou uma garganta inflamada do povo, preso ao regime intolerante da monarquia. Tempos difíceis. Poucos sabiam ler e escrever. Pessoas cegas do conhecimento para tanta glória. Firme propósitos erguidos na permanência de um mundo distante nos limites do pão e do ovo. As consequências eram duras, ninguém existia, até perceber que a liberdade é uma janela para o mundo viver. Será que um grito resolveria tudo? Para um Brasil gigante, na beira do riacho, o fico do jeito que está, do lado de cá ou do lado de lá. O nosso ouro destacado no sol dourado, do azul celeste, figura a pranta na fria lua. A constelação brilha, nas estrelas buscando o mundo. Por dentro da mão, piscam aeronaves no espaço, consolidando a grandeza de um país que nunca esqueceu da senzala. Escondido no preconceito enrijecido, atrás do feudo, com um segredo em 7 chaves, no banquete da realidade crua. Pessoal, é por meio desse poema que eu faço convite a todos vocês para darmos seguimento à nossa disciplina de cozinha brasileira. Então, as nossas referências básicas da cozinha brasileira, elas estão baseadas nas culturas indígenas, africanas e portuguesas dos períodos coloniais, cujo o modo de viver era vinculado à agricultura. A partir da identidade que se criou com essa primeira miscigenação, houve ainda a incorporação de hábitos de outros povos a partir do processo de globalização, aonde as fronteiras foram abertas para a chegada de outros europeus, que não só os portugueses, a gente pode identificar franceses, italianos, assim como também os asiáticos e alguns povos dos países americanos, que resultaram no atual estilo alimentar brasileiro. Então, pessoal, agora na nossa quinta lâmina, eu me debruço na argumentação de Cascudo, onde ele nos diz que comer o que é tradicional representa um ato de resistência
em vista da enorme heterogeneidade, adequadas características geográficas, fauna e flora do país. Cascudo 2012. Aqui, pessoal, como maneira de mostrar para vocês do quanto é importante preservar o que é tradicional e de fazer com que ele resista ao longo do tempo, eu mostro para vocês o moquém, né? O moquém é um equipamento utilizado, vou falar equipamento, né? Tentando fazer uma conjectura com uma churrasqueira, com um fogão, né? Mas que longe disso, graças a essa resistência, ele ainda permanece com grande característica, né, do feitio feito pelos índios, né? Aqui nós temos duas imagens que representam a montagem de um moquém. Aqui eu mostro para vocês um moquém dentro de uma aldeia indígena. Acredito que essa imagem apresenta aqui uma área de produção, porque eu vejo mandioca, casca de mandioca e um moquém instalado, né, montado. E na nossa última imagem, a gente tem aqui um fogo de chão, né, que é um churrasco tipicamente feito no Rio Grande do Sul, né, na região sul do país, e um moquém, né, que na verdade essa estrutura é a representatividade do moquém que permanece hoje intrinsecamente vinculado à cultura gaúcha, né, e está aqui resistindo ao longo do tempo. Bom, indo para nossas lâminas, né, onde eu começo a tratar agora sobre as características vinculadas à indígena, africana e portuguesa, as nossas influências, eu trago aqui, né, de forma bem simplória, alguns conceitos, né, que a gente pode atribuir à influência indígena, né, que é a questão deles viverem da natureza e na natureza, né? A alimentação era baseada por peixes, carnes de caça, mandioca, milho, frutas, variedades de legumes, mate, feijão e tubérculos, principalmente a mandioca, né? Inclusive, esses alimentos ele eram, né, levados ao processo de cocção no moquém, né? Não era um objeto específico só para carne, também outros alimentos eram preparados no moquém, né? O tempero basicamente era a base de pimenta, de duas espécies, né, amarela e vermelha. Temos também a questão do tingir a comida, que era utilizado o coloral, né, o urucum, que era não só para a comida, como também para a pintura de peças de roupa, o corpo, né? E aqui na nossa lâmina 7, né, não mais não menos, eu não posso deixar de falar um pouco mais sobre o ingrediente principal, né, oriundo da influência indígena, né, que é a mandioca, que em algumas regiões do país ela acaba recebendo variações em seu nome, né, como aipim, macaxeira e mandioca, né. Trago alguns relatos, né, desse tubérculo, né, tão famoso para a nossa cultura alimentar, onde em 1549 o padre Manuel de Nóbrega, guia dos primeiros jesuítas que vieram ao Brasil, afirmava que o mantimento comum da terra é uma raiz de pau que chamam de mandioca. A cultura tupiniquim da mandioca, né, o carboidrato base, ele entrou em contraponto com a cultura, né, do carboidrato base de Portugal, que era o trigo. Que é até importante a gente aqui, né, ter o entendimento que foi quando a gente começou a ter uma estrutura, uma história alimentar tipicamente brasileira, onde ela tinha a miscigenação das culturas, mas que ela se reafirmava enquanto produto local, né? A mandioca que ela realmente se fez por vencer, né? Em relação à substituição, ela permaneceu e permanece até hoje, né? A mandioca era uma planta nativa da América, provavelmente do Brasil, onde já se constituía o principal produto agrícola dos índios, mesmo antes dos colonizadores chegarem, né? Brasil 2010. E aqui também já começa a adentrar um pouco mais na questão dos preparos vinculados à mandioca, que a gente tem algumas imagens, né, dos índios produzindo, né, a farinha de mandioca, o beiju, e na nossa última imagem, né, o cauim. O cauim é um preparo feito de mandioca, onde a mandioca era cozida, mastigada pelas mulheres, né, e depois passava pelo processo de fermentação. Então, dando continuidade à nossa abordagem em relação à mandioca, cultivo e preparo, nesse momento eu irei falar sobre a questão da mandioca brava, que é uma variedade de mandioca tóxica que não pode ser consumida in natura, né? Nós temos algumas receitas que são feitas a partir do processamento desse produto, né? Tanto a nível doméstico como a nível industrial. Hoje a indústria processa essa mandioca e transforma em polvilho doce, polvilho azedo e outros
produtos, né? E de forma doméstica a gente também tem o preparo, né, dessa mandioca, do qual a gente tem um insumo, né, tipicamente do norte do país, que é o tucupi, né, que é feito a partir do processamento da mandioca brava, né, onde as etapas envolvidas para fazer a desintoxicação, ele consiste na imersão em água ou na volatilização do ácido cianídrico, com a maceração, absorção da água, fervura, torrefação ou fermentação das raízes, ou ainda a combinação desse processo. Tudo isso, pessoal, para a gente conseguir eliminar o ácido cianídrico é de grande importância, tá? Visualmente a gente não consegue identificar, né, a mandioca brava de uma mandioca não brava. Então é importante que a gente saiba de onde nós estamos adquirindo as estacas dessa mandioca para poder fazer o cultivo, né? E na dúvida é importante levar para um laboratório, né? Levar para alguém que entenda, né, da questão química, né, dessa mandioca, para que a gente não tenha problema, porque realmente é extremamente perigoso o consumo dela in natura. Então, pessoal, não findando o nosso assunto em relação à influência indígena na cultura alimentar brasileira, eu findo essa primeira etapa, né, desse contexto, mostrando para vocês um equipamento, né, um utensílio doméstico indígena que é utilizado para poder fazer a extração do suco, né, do caldo, da mandioca ou de outros tubérculos e outras raízes, né, como um todo, que é o tipiti, né, que é uma prensa, um espremedor de palha trançada usada para escorrer e secar raízes, que normalmente mandioca. Aqui você tanto pode fazer extração do líquido para fazer uso do líquido, né, no caso, por exemplo, da mandioca brava, como também para fazer o contrário, né, desprezar esse líquido e utilizar a massa da mandioca que vai ficar retida nesse espremedor. Aqui a gente tem 3 imagens, uma delas mostrando uma aldeia indígena e o equipamento sendo utilizado. Aqui, né, uma senhora do norte do país fazendo uso, né, ainda nos dias atuais, que é onde a gente volta a falar de novo da resistência da nossa cultura alimentar, tanto a nível de insumos, técnicas, né, e história. E aqui mostra como que fica o produto final, né? Aqui tem o tipiti aberto, né, para que a gente possa ver. A impressão que dá é que chega a ser sabugo, né, sabugo de milho. Então, meus queridos, voltando aqui às influências indígenas, né, na gastronomia brasileira, antes de dar início à questão das bebidas fermentadas e não fermentadas, cabe a gente abrir um parêntese, né, e trazer um pouquinho da reflexão em relação a quais tribos indígenas a gente está falando, né? Eu estou me referindo dessa maneira pelo seguinte aspecto. A gente tem, né, de uma forma muito mais presente no nosso cotidiano, né, as informações relacionadas às tribos indígenas da região norte do país, né? Mas é importante nós lembrarmos, né, e termos o entendimento de que há tribos indígenas em outros territórios do país, né? E cada um vai ter a sua marca significativa na nossa cultura, né? Seja ela por meio de alimentos, seja ela por meio de técnicas de produção culinária. Então é importante a gente não homogeneizar, né? Principalmente porque, né, os índios eles vivem essencialmente na natureza. E a natureza ela é composta, né, por fauna e flora. Então, de acordo com a região, né, representada por determinada tribo, a gente vai ter essa relação com aquilo que se tem naquela determinada região, né? Por exemplo, em relação às tribos, né, sem criar uma ideia homogênea, hein, pessoal? Em relação às tribos que estão no norte do país, a gente tem a presença muito marcante em relação ao cupuaçu, ao açaí, à mandioca, né? Aí quando a gente pega algumas tribos da região centro-oeste, a gente acaba encontrando muitos frutos, né? Tipos e oriundos também do cerrado, exemplo aqui o buriti, né? E pegando um pouquinho como técnica culinária, né? A gente pode pegar o moquém, né? Os índios que viviam na região sul do país, né? O consumo da erva mate, né? Muito presente também na região sul do país. Então é importante a gente entender a relação, né, da geografia e a formação dessas tribos, né? Indo então para a questão das bebidas fermentadas e não fermentadas. Bom, basicamente, né, pessoal, as bebidas fermentadas ou não era encargo das mulheres indígenas, né?
das quais ela usava diversos insumos, né? Dos que se destacavam estavam o milho, mandioca, o cacau, o cupuaçu, o caju, açaí, buriti, né? Na região sul do país eles também utilizavam muito butiá, né? Que na região centro-oeste e algumas regiões de Minas Gerais a gente acaba encontrando também esse mesmo fruto, mas com outro nome, né? O coquinho azedo, né? E indo um pouco mais à frente, né, já foi citado anteriormente a questão do processo de fermentação dessas bebidas. Como que se dava, né, esse processo de fermentação? Ele era iniciado e ativado, né, a partir do processo de mastigação, como exemplo o cauim, né, que é a bebida fermentada a partir da mandioca, onde a mandioca era cozida, mastigada e passava pelo processo de fermentação, né? E ainda assim também, entendendo um pouquinho das outras contribuições, né, dos povos indígenas, a gente tem aqui, né, embora a contribuição dos povos indígenas fosse muito acanhada e rudimentar, todavia deixou-nos a pamonha, a canjica feita de milho, o beiju e o mingau preparados com farinha de mandioca ou com tapioca, a paçoca ou a paçoca, um composto de farinha e carne, assada, pisada em pilão, né? O mate, o caruru ou cariru. Então, né, tem inclusive uma dessas receitas aqui nós fizemos, né, na nossa aula prática, a paçoca de carne seca, né? Um exemplo muito claro da matriz cultural, né, que está vinculada a essa receita. Né? Fabricava mais de uma espécie de farinha, né? A gente encontra farinha d'água e outras inúmeras farinhas, né? Tanto que ao peixe seco esfarelado numa espécie de ralo dava o nome de farinha de peixe. Olha só, né? Eles também já tinham o uso da técnica, né, do secar, né, do desidratar o peixe, transformar ele em farinha para ter longevidade, né, aumentar o shelf life desses ingredientes. Que óbvio que naquela época eles só tinham o entendimento de ter, né, o alimento para transporte, uma vez que eles às vezes se locomoviam de um lugar para outro, né? E ainda mais, né, pessoal, a farinha de milho era o milho seco, retirada a película e bem pisada, misturada com um pouco de água e cozida em banho-maria, como se praticava no sertão. Então, meus queridos, indo agora à frente, né, a influência gastronômica em relação aos portugueses. Aqui eu trago uma imagem compilada da carta de Pero Vaz de Caminha, Dom Manuel, aonde tem extração, né, de um fragmento do texto onde diz: sexta-feira, 24 de abril de 1500, o primeiro contato do índio com a comida portuguesa. Não conheciam o carneiro e com a galinha se assustaram. Foram oferecidos pão, peixe, confeito, fartés, mel e figos passados. Lançaram fora o que provaram. Do vinho também não gostaram e nem da água. Né, pessoal? Aqui é um importante relato da qual mostra a introdução da galinha domesticada no território brasileiro, né? Produto que naquela época era de grande valor e consumido apenas por aqueles que tinham condição, né, econômica. Bom, e ainda trazendo alguns relatos, né, daquilo que veio a partir da chegada dos portugueses no território brasileiro, nós temos, né, o gosto pelo sal, a salga de carnes, né, que contribuíam também com a questão da conservação dos alimentos, as especiarias, né, o cravo da Índia, erva doce, canela e dentre outros, o gosto, né, pelas sobremesas, se bem que é importante relatar também que as sobremesas eram doces servidos apenas às pessoas de poder econômico, não eram servidos a todas as pessoas, até porque o açúcar era um objeto muito caro, né, um insumo caríssimo. Né? Então a gente tem aqui os doces à base de ovos, de frutas, né? Lembrando que os doces simbolizavam civilidade e riqueza no Brasil colonial. Trouxeram nas caravelas galinhas, vacas, bois, ovelhas, cabras, carneiros. O consumo de ovo e as aves eram símbolos de status social, como já foi dito na lâmina anterior, além de ser a introdução, né, como eu bem já disse, da galinha domesticada no ecossistema brasileiro. Né? E aqui a gente encontra também, né, outros animais, né, porcos, patos, gansos, né? A questão do plantio de figo, romã, laranja, lima, limão. A verdade é que a gente tem a ideia muito clara que eles queriam trazer os seus costumes, né, para o território que ora estava sendo habitado, né? Os caldos, né, os processos
de guisar, né, os ensopados, as caldeiradas, que a gente já começa a entender um pouquinho da nossa formação alimentar, né, que a gente começa a entender a relação do produto indígena com a chegada dos portugueses, né? E aqui um dos últimos itens a gente enxerga também os cardápios, as receitas, a decoração, o modo de preparar, dosar, confeccionar, temperar e conservar os alimentos. Então, ainda falando sobre a influência da cultura portuguesa na gastronomia brasileira, nós temos aqui na 13ª lâmina a questão da popularização do pão de trigo, né? Uma vez que o trigo era o carboidrato base de Portugal e aqui enfrentou desafio em relação ao consumo de mandioca. Mas com a chegada massiva dos portugueses, eles começaram a fazer a introdução pelo pão e por outros alimentos feitos a partir do processamento do trigo, né? Assim também como o uso mais assíduo do azeite de oliva, as bebidas ganham mais prestígio e maior frequência no consumo, tendo como exemplo o vinho português e champanhe, né? Assim como as regras de etiqueta, a gente começa a ter essa influência da França aqui no território brasileiro, né? O uso de utensílios, o horário de refeição e a sequência de pratos. Mais à frente, em 1530 e 1700, a gente tem a questão da acessão dos doces, né, em função do ciclo da cana-de-açúcar. E mais à frente a gente tem também o ciclo da mineração, né, que ele corresponde ao período de 1750 a 1770. Aqui nesse período, pessoal, a gente acaba tendo o quê? A descoberta, né, e a introdução de alimentos nativos aqui do país a partir do desbravamento. Né, a gente entende que esse período do ciclo do minério ele corresponde às entradas e bandeiras, né, onde tinha o objetivo de capturar os índios para trabalhar de forma escrava e à procura de metais preciosos. E com isso eles acabaram também descobrindo outros alimentos que por hora, né, na região que eles estavam ali vinculados, não tinha, e isso acabou sendo uma maneira de também aumentar, né, o repertório alimentar, né, e o conhecer realmente. E depois a gente tem na sequência, em 1808, a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, onde deu-se um momento no qual a alimentação se afirmava como um importante critério de diferenciação social, né? E a gente começa a caminhar para questões dos hábitos mais civilizados e requintados, né, com a influência da França, como já foi dito. Aí, na sequência disso, a gente tem aqui os cozinheiros da corte modificavam o cardápio brasileiro, né, uma vez que fosse ou por influência da técnica, né, de culinárias europeias, ou até mesmo a substituição de alguns insumos, né, nativos por insumos trazidos da Europa. Em 1888, a gente já tem a abolição da escravatura, né, o incentivo aos imigrantes europeus a vir para cá, que a gente entra nas questões dos italianos, franceses, espanhóis, né, e dentre outros. E com o ciclo do café, a gente tem a questão mais massiva dos italianos vindo para cá e também dos japoneses. Então, pessoal, dando sequência aqui à questão das influências europeias na gastronomia brasileira, nós temos a cultura, né, a forte influência árabe, moura, né, com o consumo de azeite de oliva, cebolas, alhos, frutas cítricas, arroz, papas de cereais, a partir do processamento deles. Em 1824 a gente já começa a visualizar a forte influência, né, que se dá em relação aos alemães, uma vez que eles chegaram aqui em uma quantidade muito significativa ao ponto de fundar colônias, né, na região sul do país, né, e com isso hoje a gente tem dentro do nosso hábito alimentar o alto consumo, né, de embutidos e defumados, que isso está vinculado tanto aos alemães quanto também aos italianos, né. A gente tem aqui como exemplo salsichas, mortadelas, toicinhos defumados, o consumo de cerveja, né, apesar de também já ser uma bebida que veio também com os portugueses, né? E aqui também pensando um pouquinho em relação aos italianos, em 1850, desde o fim do tráfico de escravos, né, o país estimulava a vinda dos italianos para cá para substituir a mão de obra, né, escravizados africanos. E com isso, a gente tem também dentro do nosso repertório, né, as características da culinária italiana. A gente tem as macarronadas, seus molhos, pizzas, antepastos, pimentões, berinjelas, né, o consumo de vinho e o hábito de comer à mesa, né, reunir. Então, pessoal, vamos agora adentrar alguns conceitos que estão elencados na literatura em relação à cultura africana, né, e a sua relação com a formação da cultura alimentar brasileira.
Antes de dar início em alguns tópicos, eu quero chamar a atenção de todos vocês para que vocês tenham compreensão de que o preto escravizado, quando ele veio para o território brasileiro, ele não veio com uma mala, né, com uma bolsa cheia de insumos. Ele veio escravizado, ele veio com dor, né? Tudo aquilo que era de bom para ele ficou, né? Então, assim, é importante a gente perceber que a primeiro momento essa relação do preto com a comida, ela se dá por meio das técnicas, né? Em outros momentos a gente começa a fazer algumas interrelações com os insumos, né? E que insumos que a gente está falando? Por exemplo, o azeite de dendê, né, a pimenta malagueta ou até mesmo pimenta de cheiro, o consumo de coco, né, o quiabo, o gengibre, o inhame, né, e os estados, né, no país que mais teve influência em relação aos insumos e práticas, né, da produção de alimento. A gente tem aqui o Maranhão como exemplo, a Bahia, alguns trechos em Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Bom, né? E ainda pensando nisso, né, que posterior, né, à abolição da escravatura, a gente consegue ter uma expressão maior às comidas e às crenças religiosas, né, que eles tiveram maior autonomia e liberdade para poder fazer essa relação. Não que ela tivesse sido escondida, né, abolida durante o período em que eles eram escravos, mas após a abolição eles começam a ter mais liberdade, né, para poder exercer esse papel, né, que a comida tem nas suas crenças. Então, indo um pouco mais à frente, né, a gente acaba pecando por nomear alguns alimentos como principais, mas quando a gente fala de história, né, quando a gente fala de cultura alimentar, não tem o alimento principal, né, tem aqueles que acabam trazendo uma memória, né, seja ela afetiva ou gustativa. E aqui, né, a gente acaba nomeando algumas delas que hoje ainda são feitas, né, são reproduzidas pelos seus descendentes africanos e fazem com perfeição. Aqui a gente tem o acaçá, tem o efó, a acarajé, o aluá, que é uma bebida bem interessante, uma bebida fermentada a partir do processamento do milho, né? E aqui tem talvez, acredito que a receita que as pessoas mais conheçam, mesmo que não tenham provado, né, que é o acarajé, né? E assim, pessoal, aqui a gente só fez alguns tópicos, né? Levantamos poucas coisas em relação à cultura afro, porque em outras apostilas nós iremos abordar com muito mais eficiência, né, e com muito mais completitude. Então agora a gente vai dar sequência à questão da influência dos árabes, né, dos sírios libaneses, né. Outro dia a gente deu até uma aula que tem um prato muito típico, né, do Acre, que é o quibe de mandioca, né, que tem total influência com os árabes no país. A gente tem aqui os quibes, as esfirras, tabule, coalhada, arroz com lentilha, charuto de repolho, né, kafta, né, um prato muito típico no estado de São Paulo, né, que é o cuscuz paulista. Ele tem, né, origem árabe, e isso assim é de grande importância porque a gente tem o nosso cuscuz nordestino, né, com várias versões. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o cuscuz também. E a gente tem em São Paulo o cuscuz paulista, que são pratos totalmente diferentes um do outro. E cabe a pergunta, será que em algum momento, né, essa cultura não se cruzou e por isso que hoje a gente tem esses pratos fazendo parte de todo o nosso repertório, né? E aqui a gente tem também, né, dando sequência em 1908, os japoneses, né, principalmente no Porto de Santos, e que contribuíram de uma forma muito eficiente mesmo com a questão das lavouras nos hortifrutis granjeiros, né? Eles, no estado de São Paulo, eles têm uma demarcação territorial, né, muito importante. Eles fizeram o estado de São Paulo desenvolver muito na questão agrícola. Então, pessoal, vou me debruçar agora, né, em alguns autores, né, cito Sonarte, Villarte Silva 2009, Botelho 2015. Onde estão a história, a formação e a cozinha brasileira? A formação da cozinha brasileira historicamente é contextualizada enquanto a história, sendo orientada por aspectos geográficos, ambientais, sociais e econômicos e políticos. A alimentação envolve formas e tecnologias de cultivo, manejo, coleta,
armazenamento e formas de preparo, que constituem um processo social e cultural. Que tal, então, pensarmos em uma engenharia reversa? Desconstruirmos as receitas. Qual resposta seria coerente? A desconstrução pode proporcionar descobrir produtos agrícolas, manejos e insumos regionais? Ponto. Outra pergunta. As bases das quais nos referimos se sustentam no processo históricos fundados pelas relações entre índios, portugueses e negros do período colonial? Aqui a gente tem uma imagem que já foi trabalhada anteriormente, que é o Jantar de Jean-Baptiste Debré, 1829. Cabe um fluxo aqui. Somos afro-indígenas lusitanos em cores e sabores? Somos resultados das influências recebidas das peculiaridades de sua dimensão continental e da diversidade cultural que aqui se instalaram? Será que os autores Sonarte e Vilarte Silva 2009 podem nos responder essa pergunta? Então agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Podemos, assim, homogeneizar uma única cozinha brasileira?